Boa tarde a todos que estão ligados na TV Gazeta. Agora há pouco você estava assistindo aí o Gazeta Alerta e começa agora o Gazeta Entrevista. Eu peço permissão para ficar esse horário aqui com você. Vamos receber o senador Márcio Bittar, vamos receber também daqui a pouco uma das candidatas a presidente da OAB, a Marina. E nesse primeiro momento nós vamos falar aqui com o senador sobre um assunto muito polêmico que surgiu em Brasília. Ele movimentou aí todos os ministérios, movimentou todo o governo, movimentou também todo o Congresso, sobre essa situação de que o ministro do Supremo não deveria ocupar as vagas na Justiça, pelo menos no Superior Eleitoral. E aí nós queremos ouvir do senhor senador a justificativa, né, para essa mudança. O que é que o senhor acha que o país perde com os ministros fazendo essa transição nos dois poderes? E o porquê, né, dessa medida? Boa tarde. Primeiro, boa tarde, é um prazer revê-lo. Muito obrigado à TV Gazeta por permitir mais essa oportunidade. Passaram-se as eleições, né? Eu digo que, sempre disse, né, que aqueles que vencem a eleição, agora é hora de trabalhar. Cada um retomar o seu lugar e trabalhar e justificar porque é que mereceram os votos. Não fui eu o candidato, mas evidentemente que a nossa aliança saiu vitoriosa. E evidentemente a quem não logrou êxito, cabe o papel de fazer a oposição, que é de nos fiscalizar, né, de criticar aquilo que eles entendem que está errado nas prefeituras ou no governo do Estado e tal. Portanto, a partir dessa premissa, a minha obrigação, meu dever é estar em Brasília, tentando ajudar o Brasil e particularmente o nosso Estado. Eu estou participando no Congresso Nacional do esforço de resolver um problema grave que o ministro Flávio Dino criou. Note que eu concordo com ele quando ele pede mais transparência e a criação de algumas regras com relação às emendas obrigatórias. As emendas PIX, né? Também. Ali ele colocou tudo. Ele colocou as emendas PIX, o RP8, que é das comissões, e o RP9, que era do relator, né? O que eu discordo do ministro é que ele não precisava parar obras. Ele poderia muito bem dar o prazo, que é o prazo que está sendo feito agora, e em o Congresso não fazendo um projeto de lei em harmonia com o Supremo, aí sim ele poderia tomar uma atitude mais drástica. Mas não tomar atitude mais drástica primeiro. Olha o nosso caso. Nós temos obra aqui em parceria com o governador Gladys Cameli, o asfaltamento de uma nova estrada. Por exemplo, do Bujari a Portuá, quer dizer, está parada. Claro, ela vai ser retomada, mas isso tem um prejuízo. Mas enfim, é o Brasil que temos e o que importa é resolver o problema. Então, eu participo desse esforço e é muito provável que na semana que vem, primeira semana que acabou segundo turno, isso esteja resolvido entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e aí o fluxo de dinheiro para as obras que estão ok, correta, tal, possam continuar. Então, é minha obrigação trabalhar por isso. Também aperfeiçoar a legislação. O que significa essa emenda constitucional? Vamos lá, o direito, no sistema democrático, ele consagra ao sujeito, a uma ação sua ou da sua empresa, ele consagra o direito de que se você perdeu numa instância inferior, você tem direito, quase sempre, de recorrer a uma instância superior. Claro e evidente que o legislador, ao criar essa peça no direito, inclusive a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aqui da América consagra esse direito, que é o fato de do cidadão ter então uma nova oportunidade para que um outro magistrado de uma instância superior possa analisar o caso e você ter então uma nova oportunidade. Às vezes, inclusive, o caso é julgado, por exemplo, no Estado, né? E o Estado às vezes tem as relações pessoais, as pessoas se conhecem e tudo mais, e às vezes o erro é humano, e muitas vezes pode acontecer de um magistrado no Estado, no calor da relação pessoal, pode tomar uma decisão que cabe uma revisão. Portanto, o direito consagra ao cidadão, à empresa, o direito de, perdendo numa instância inferior, recorrer à instância superior. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um laudo, meu corpo produz cálcio mais do que o normal, e isso vai acumulando em algum lugar. No meu caso, acumulou, por exemplo, nos 2 calcanhares.
Há 2 anos e meio eu peguei um laudo de que eu teria que fazer uma cirurgia. Tentou lá uma aplicação do próprio sangue da gente, que tira e faz um negócio lá e tal, e volta com aquele plasma, né, se eu não me engano, e não deu certo. Aí o médico, um excelente médico, né, deu o laudo que eu tinha que operar. A cirurgia era rápida, mas a recuperação demorada. Cara, para fazer uma cirurgia e tal, eu queria uma outra opinião. Ora, claro e evidente que eu busquei um outro médico para dar a opinião. Eu não vou, se o médico, se é uma situação sua de saúde, por exemplo, você vai querer uma outra opinião, se você quiser, de outro médico, não é do mesmo. Portanto, o que acontece no TSE/Supremo Tribunal Federal? O TSE tem 7 cadeiras. Só que das 7, 5 sofrem influência direta do Supremo Tribunal Federal. 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal, que fazem parte ao mesmo tempo do TSE, e 2 outros são advogados, mas que são apresentados numa lista sêxtupla pelo Supremo Tribunal Federal. Então veja, a chance de você perder no TSE e ao recorrer ao Supremo, você ter o mesmo magistrado te julgando é imensa. E isso que está acontecendo. Então veja que a PEC ela não tira o poder final do Supremo Tribunal Federal. O que ela faz é separar um do outro, né? O ministro Supremo no Supremo, os ministros do TSE aqui, de modo que você, perdendo uma causa no TSE, um outro juiz é que vai analisar isso no Supremo Tribunal Federal. E quem ficariam com essas cadeiras? Por exemplo, então, aí no caso, nós temos hoje 2 cadeiras que são oriundas do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, permanece, um advogado com ficha, enfim, com currículo e tal, indicado pela OAB, aí o presidente da República indicaria, e 4 outros membros, 2 pela Câmara Federal e 2 pelo Senado da República. Um colega senador, na época, disse assim, Márcio, eu acho que é muito o Congresso indicar 4 e tal. Eu falei assim, olha, essa não é a minha questão principal. Nós podemos, isso aí pode ter emenda, etc. A minha questão principal é corrigir o que eu considero não é nenhum erro. Eu considero um descuido. Quer dizer, um descuido. Porque eu não acho que o legislador, sabe, acontece um descuido. Então, esse descuido precisa ser corrigido. Repito, o que é o cerne, o que é a questão central? É o princípio do direito. Se você perde, você que está me assistindo, uma empresa, perder uma questão no órgão de uma instância inferior, você tem o direito de recorrer a uma instância superior, a um outro juiz, a um outro magistrado. E essa anomalia de você ter os mesmos em 2 casas só acontece entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Um exemplo concreto, se você perde uma causa aqui no TRE, você passa a ser julgado pelo TSE, quer dizer, é outro órgão e outros ministros. Então essa anomalia só acontece entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Eu considero como que fosse um descuido e é preciso separar essas 2 casas, dar autonomia às 2. Agora, esse que o senhor está falando da cadeira de 2 do Senado, 2 do Congresso, isso não seria ruim porque são pessoas que também passaram pelas urnas. Sim, passaram pelas urnas e assim, com notável saber jurídico, gente da área, com idoneidade moral e dificilmente vai ser um parlamentar, porque o parlamentar, a avaliação do meu gabinete, a estrutura jurídica que nós temos, é de que, a exemplo de uma indicação para o Tribunal de Contas da União, por exemplo, ou do próprio Supremo Tribunal Federal, o parlamentar, se for um parlamentar, como é o caso do Flávio Dino, que era senador da República, como é o caso do ex-senador Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas da União. Então, quando você tem um parlamentar, como esses 2 que eu citei, que vão ou para o Supremo ou para o Tribunal de Contas da União, eles renunciam ao mandato. Então, o entendimento do nosso gabinete é de que isso é a mesma coisa. Então, um parlamentar, advogado, de idoneidade e tal, poderia ser candidato, mas ele perderia o mandato dele e tal. Então, você democratiza e, fundamentalmente, você deixa de correr o risco de ser julgado 2 vezes em instâncias diferentes, mas pelo mesmo juiz, o que equivale a nada. Senador, essa discussão não é mais um capítulo dessa pendenga entre o Congresso Nacional e o próprio Supremo? Da minha parte, não. O que eu não posso negar, juro, a iniciativa não tem nada a ver com, eu vou dar uma resposta. Não é. Agora, o que eu não posso te negar
é que, por exemplo, se você está em época de Copa do Mundo, então todo mundo está com uma atenção maior para a Copa do Mundo. Evidentemente que se você está com mais atenção, então ações de um técnico, ações de um atacante, de um defensor, que durante o tempo normal, que antecede uma Copa do Mundo, a maior parte dos brasileiros não prestam muita atenção, não percebem certas coisas. Quando você chega num torneio, né, uma Copa do Mundo, aí todo mundo, ou muito mais gente, presta atenção. Por que eu estou fazendo essa analogia? É evidente que se há hoje um debate na sociedade brasileira, tu acredita, rapaz, eu vou para Taumaturgo, eu vou para Rodrigues Alves, para Assis Brasil, eu encontro gente do povo, comerciante, vendedora, uma professora tal, que não é da política, que não é vereador, não é nada, falando sobre esses assuntos. Então, se nós hoje estamos mais atentos à ação do Supremo Tribunal Federal e de um possível excesso de função do Supremo Tribunal Federal, então é óbvio que a atenção está mais sobre esses assuntos. Ao você dar mais atenção a esse assunto, você acaba descobrindo alguma falha, como é o caso dessa falha que você tem entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Você ser julgado aqui, recorre aqui, mas é o mesmo juiz daqui que vai te julgar ali, quer dizer, você não vai ter outra oportunidade, está sendo julgado pelo mesmo ministro 2 vezes. Nesse caso, o senhor está falando da falha, quando o senhor fez esse levantamento para essa mudança, conseguiu verificar, por exemplo, que houve algum prejuízo para alguma das partes, ou casos de processos concretos, Vários. onde realmente houve Vários. esse prejuízo? Vários. O próprio presidente Bolsonaro, quer dizer, ele é julgado aqui no TSE e é ratificado aqui no Supremo Tribunal Federal pela mesma pessoa. O senhor estava falando para mim numa conversa antes da entrevista que, por exemplo, hoje o Supremo, ele quer falar de todos os assuntos, quer dar pitaco, quer fazer um regramento a partir de lá. E eu queria perguntar o seguinte, por muitos anos se criticou também que o próprio Congresso deixou de legislar sobre alguns assuntos, Concordo. e aí o Supremo de repente apareceu e Concordo. começou a nesses assuntos. Está na hora de mexer nessa balança, dizer, nós temos que fazer a nossa parte para evitar que o Congresso participe? Você falou 2 verdades, a meu ver. Uma verdade é que o Supremo extrapolou. Vamos lá. Você tem preso político no Brasil hoje? Tem. Você tem jornalista como você, exilado? Tem. Você tem censura prévia no Brasil hoje? Tem. Agora, mais outro deputado federal, todos da direita, então busque apreensão. Enfim, quando você derruba o X, por exemplo, você derrubou naquele momento, agora voltou, 2.400.000 contas de popular, de gente, 2,5 milhões quase de pessoas. Quer dizer, você está fazendo censura prévia. Quando você tem a ascensão de um dos 3 poderes sobre o outro, todos esses indicadores que eu falei são típicos de que regime? De ditadura. Então, que o Supremo Tribunal Federal se excedeu há muito tempo, isso é óbvio. Só não vê quem não quer ou quem tem medo do Supremo Tribunal Federal, porque tem algum processo lá dentro. Vamos dar alguns exemplos. Por que eu sou contra a esquerda? Em todo o tempo, ela luta contra a liberdade. Né? Ela quer cercear. Onde ela chega para governar é assim. O PT no governo já tentou fazer uma censura chamada controle social da mídia. Né? Ora, tentar criar um conselho então, até. por exemplo, quem comanda os sindicatos não é o PT? Então quem comanda as associações é a esquerda. Então se ele põe isso para controlar, então é ela que vai controlar. E eu sempre fui contra. Todo tipo de coisa que pode dar em censura, em controle da mídia. Por que eu sou contra? Porque, veja bem, olha o Supremo Tribunal Federal, que é quem quer, por exemplo, fazer isso. Ele julga que no dia 8 de janeiro de 2023, houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Para mim, essa é a maior fake news do Brasil. Porque é óbvio que não houve tentativa. Como é que você tenta dar um golpe de Estado sem arma, sem canhão, sem exército, sem aeronáutica, sem marinha, sem nada? Com um ex-presidente que, ainda no poder, que é o caso do Bolsonaro, indica os chefes das Forças Armadas do que venceu a eleição. Ele deixa o mandato para fazer golpe de Estado lá fora. Ele não tinha um tiro, não tinha nada. Então é óbvio que aquilo ali é uma invenção. Então, para mim... Mas aquela minuta não foi uma invenção, senador. Não, besteira. Vamos falar a verdade. Vamos deixar de coisa. Vamos pela lógica.
Aquilo ali teve alguns baderneiros, tá bom, pega os caras e atrás deles eles não estão. Agora, a maior parte da população que estava ali foi lá protestar, não tinha revólver, não tinha arma, não tinha nada. Você falar em golpe de Estado, rapaz, no negócio daquele, dá licença, é uma piada. Então, para mim, a maior fake news dos últimos anos no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, não os 11, mas a maior parte, achar que houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então, eles vão julgar se o que você escreve na sua página é fake news ou não? São eles que vão julgar? Eles estão julgando as pessoas do dia 8 quando nenhuma delas tem foro privilegiado. Todas elas eram para estar sendo julgadas em primeira instância. Isso é óbvio, isso é claro. O Lula foi julgado aonde? Da primeira instância. Quando ele perdeu na primeira, foi para a segunda e tal, ele foi perdendo. Mas ele foi julgado primeiro aonde? Lá no juiz de primeira instância. Agora não. Então o Supremo, ele se sente vítima, ao mesmo tempo ele denuncia, ao mesmo tempo ele processa e ele condena. Isso é um absolutismo total. Então há sim um excesso muito grande. E eu não vou dizer a você que eu enfrento esses excessos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é que eu sou um homem mais corajoso, não. É que tem hora, como dizia o Nelson Mandela, né, na verdade a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a superação do medo. Então, você é homem ou não é? Então tem hora que você tem que botar a faca na boca, trincar os dentes em nome do seu Estado, mesmo como for você, e se posicionar. Já que o senhor falou em Estado, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalozinho agora, e quando voltar vamos falar um pouco do Acre. Bora? Então vamos para o intervalo? Não sai daí não, daqui a pouco eu estou de volta.